Agora a conexão com os Estados Unidos, com a gente, Paulo Figueiredo, a quem eu agradeço demais pela participação. Paulo, de acordo com esse ex-desembargador, Alexandre de Moraes está cometendo crimes em flagrante. Queria a sua avaliação. Primeiro eu queria te dar boa noite, Daniel, boa tarde, na verdade ainda. O Vitor Brown é um tremendo âncora, mas na Jovem Pan a gente tem a sorte de ter no banco figuras como você, um grande apresentador. Vai ser muito bom ter aqui você conosco cobrindo as férias do Vitor, e que o Vitor descanse aí, merecido, que tem sido uma temporada corrida no Brasil e aqui nos Pingos. Eu te dizer o seguinte, e dá também boa noite, boa tarde para os meus colegas e para você que está nos assistindo em casa. Olha, eu tenho um pouco de sentimentos misturados nesse caso. Porque primeiro o desembargador, o ex-desembargador agora, falou o que todo mundo pensa, né? Quando você pega, se eu pegar o que as pessoas vêm me perguntar nas ruas, o que elas vêm dizer é: quem é que vai parar esse louco? Como é que param esse louco desse Alexandre de Moraes? Cada dia uma. Hoje, ou essa semana agora, nos últimos dias, foi cancelar o passaporte do Alan. Não sei se a gente vai conseguir comentar ainda sobre isso, mas cada dia é uma nova. E ele acha que pode tudo. Não há limites. Não há limite, nada mais é. Interferência nas polícias, interferência no poder executivo, interferência no poder legislativo. As decisões são feitas à margem da lei, dá poderes a si mesmo ditatoriais durante a eleição, suspendem a Constituição. Cada dia é uma novidade. E todo mundo pergunta o que dá para fazer com ele. Ora, a tese do desembargador é evidente. É claro que o Alexandre de Moraes está em flagrante delito. E, portanto, é claro que ele poderia ser preso. Claro que poderia. Mas eu me pergunto, quem vai efetuar essa prisão? Quem efetuaria? Qual seria a autoridade? Quem daria a ordem e quem a executaria? Essa é que é a pergunta de $1 trilhão no Brasil. Depois de preso, quem vai fazer a audiência de custódia do Alexandre de Moraes? A prisão tem que ser confirmada, né? Tem que ser convertida em prisão preventiva ou prisão temporária. Precisa de uma audiência de custódia. Quem vai fazer? O Barroso? Quem vai fazer? O Lewandowski? O Dias Toffoli? A Carmen Lúcia? Quem vai fazer? O Gilmar Mendes? Quem vai fazer essa audiência de custódia? Quem vai julgar os crimes do Alexandre de Moraes? Os outros ministros do Supremo Tribunal Federal? É uma pergunta real. É uma pergunta real. Lembrem, a maioria das decisões do Alexandre de Moraes aqui que nós criticamos, e o Zé Maria sempre traz isso, elas são respaldadas pelo restante do Supremo Tribunal Federal. Quando elas são colocadas em votação, muitas vezes vencem com unanimidade. Já tem nos papéis federalistas, diziam que não tinha perigo de haver uma ditadura do judiciário porque eles não tinham nem a espada, ou seja, o poder da força que cabia ao poder executivo, nem a bolsa, que é o dinheiro, que era controlado pelo legislativo. Então ele tinha muito pouco poder. E por que tinha pouco poder? Porque o juiz só podia aplicar o que existisse ou de jurisprudência ou o que estivesse no texto da lei. Então o juiz era escravo do texto da lei. Isso começa a mudar no século XX. Quando surgem as novas escolas de interpretação que saem da gramatical textualista, que diz que é fissurada e presa no texto, ou da originalista histórica, que diz que vale a vontade do legislador na época, tem que interpretar a lei de acordo com o que pensou, o que dizia aquele que escreveu a lei naquela época. Que é como a maioria, por exemplo, dos juízes da Suprema Corte Americana dizem que gostam de interpretar a lei. Aí surgiram essas novas escolas de interpretação progressista, interpretação teleológica, interpretação sociológica, novas escolas de interpretação do direito que basicamente dizem o seguinte: olha, o juiz tem que se preocupar com o fim da aplicação da lei, com os motivos e os efeitos sociais, e não com o texto da lei. E aí o juiz pode fazer o que ele quer. Por exemplo, o Alexandre de Moraes interpreta a lei, a Constituição, de acordo com os seus fins. Qual é o fim que ele considera? Ele considera que ele está protegendo o que ele imagina e diz que é a democracia.
Então, ele pode fazer o que ele quiser, mesmo que esteja à margem da lei. E agem da mesma forma os juízes da primeira e segunda instância no Brasil. Os advogados que estão nos assistindo sabem disso. Sabem que não importa mais a peça jurídica que eles fazem, porque o juiz decide, os juízes do Brasil, em sua imensa maioria, com honrosas exceções, decidem o que eles acham que tem que decidir. Nós vimos caso agora de juiz autorizando aborto à margem da lei brasileira. Nós temos inúmeros casos, isso são todos os dias. Advogados viraram lobistas de tribunal em vez de doutos amantes da lei. E esse é um problema que incorre em todas as instâncias. Então achar que, vamos prender o Alexandre de Moraes, mais poder para vocês, tem todo o meu apoio. Porém, contudo, isso não resolverá os problemas do Brasil que estão no cerne da forma como o judiciário brasileiro interpreta, lida com as leis. Há um desequilíbrio. Justiça seja feita, isso não é apenas no Brasil, mas é mais forte no Brasil. Agora, minha única preocupação nessa história, e eu estou curioso para ver isso, é que por muito menos o Daniel Silveira foi preso em flagrante por um vídeo na internet. Será que o Alexandre de Moraes vai ter coragem de fazer a mesma coisa e mandar prender um ex-desembargador? Duvido.